Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Eucaristia, Santuário de Fátima, Basílica do Rosário. Queremos saudar também a todos aqueles que rezam conosco nesse momento através dos meios de comunicação social. Para melhor celebrarmos esse grande mistério do amor de Deus, reconheçamos ser necessitados da misericórdia do Pai e peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só vós ponha com sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta dos campos, nem germinara ainda nenhuma erva da planície, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem existia o homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial de água subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou nele um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez nascer da terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre os quais a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O Senhor Deus deu ao homem este mandamento: podes comer fruto de todas as árvores do jardim, mas não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, terás de morrer.
Palavra do Senhor. Vestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como num manto. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Todos de vós esperam, queiras tens de comer a seu tempo. Dai-lhes o alimento e eles o recolhem. Abris a mão e enchem-se de bens. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Se lhes tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso espírito, retomam a vida e renovais a face da terra. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Bendize, ó minha
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou de novo para junto de si a multidão e disse-lhes: escutai-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus, ao deixar a multidão, entrou em casa, os discípulos perguntaram-lhe o sentido da parábola. Ele respondeu-lhes: vós também não entendestes? Não compreendeis que tudo o que está fora e entra no homem não pode torná-lo impuro, porque não entra no coração, mas no ventre, e depois sai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, porque do interior dos homens é que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos esses vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Caríssimos irmãos, a palavra do Senhor, mais uma vez, vem ao nosso encontro para poder libertar-nos de tudo aquilo que não lhe agrada, para ajudar-nos a cada vez mais fortalecer a nossa caminhada de fé. Hoje, chama a atenção estas leituras, mas o Evangelho, de modo particular, que Jesus, ao redor dos seus discípulos, vai dizer, como também aqueles que estão ali, a multidão, chamou para junto de si a multidão e diz: escutai-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, o possa tornar impuro. Aqui há uma questão
muito complicada na altura de Jesus, porque a lei mosaica dos judeus, como viviam a lei, Jesus não estava muito de acordo, uma vez que as pessoas já não viviam mais na liberdade de poder cumprir os mandamentos de Deus, porque existiam muitas e muitas práticas e normas. Algumas delas, como por exemplo, como aqui, sem dúvida, esse diálogo começou porque estavam a questionar Jesus porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. É uma questão de higiene, mas, segundo a prática que tinham que viver e fazer, tinha que preparar-se bem para comer. Mas não somente isso causava a impureza. Nós já sabemos que para o povo judeu, ou até mesmo outros, não comem o porco, que dizem que a carne do porco é impura. Não podem tocar em sangue, nem em alguém que morreu. Tudo isso tornava a pessoa impura. Até mesmo aquela mulher que vivia muito tempo doente, que vertia o seu sangue, não podia também tocar em ninguém, porque poderia alguém ficar impuro. Era uma coisa impressionante. Tudo parece que fazia, tornava-se impuro. Jesus, como eu disse, não era a favor desse tipo de prática, porque Jesus via que esta lei já estava ultrapassada, porque já estava a aprisionar. Não se vivia a fé por causa de certas normas. Então Jesus vai chamar o povo para junto de si e diz: escutai e compreendei. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, possa tornar impuro. A única coisa que pode tornar-nos impuros é o que vem de dentro de nós, de dentro do nosso coração, que o próprio Evangelho fala para nós algumas coisas que todos nós conhecemos. O que é que sai de dentro do homem que torna impuro? A primeira coisa que se coloca são as más intenções. Todos nós sabemos o que é uma má intenção, não é? De poder fazer o mal para o outro, de desejar mal para o outro, de não cumprir seriamente a palavra de Deus. E depois vem aquilo que nós estamos rodeados, como a imoralidade, roubos, assassínios, adultérios, ambições, injustiças. Todas essas coisas é que saem de dentro do homem e assim o torna impuro. O desejo de Deus, de Jesus, com certeza é que nós escutemos e compreendemos a palavra do Senhor para não vivermos por aí como uma prática de uma falsa religiosidade. Há muita gente que é muito pudica. Há muita gente que não se pode fazer nada porque isso é pecado, porque é impuro, não é? E sendo que nós acabamos de escutar que Jesus vai muito mais além daquilo que nós vemos no exterior, mas é o interior que conta mais, que é mais importante. Por isso devemos estar atentos em todos os momentos da nossa vida, na nossa convivência, para que não façamos da nossa vida de vivermos uma falsa religiosidade, de querer ser tão piedoso ao ponto de considerar coisas e comidas como impuras. Nós ouvimos que Jesus, nesse Evangelho, determina que nada neste mundo, que sobretudo o que nós vamos comer, é impuro, até porque foi Deus quem fez. Basta vermos aqui o relato da criação que hoje, na primeira leitura, escutamos, e que Deus vai ainda realizar esta obra da criação, fazendo assim com que a terra tenha os frutos, a água e tantas outras coisas que foi feito para nós cuidarmos, porque nós precisamos do sustento da terra. Por isso a grande importância de poder cuidar e zelar por aquilo que Deus criou para nós. Mas algo aqui também chama-nos a atenção quando Deus vai dar um mandamento para o homem. Em todo jardim existe uma árvore.
esta árvore do conhecimento, vamos dizer, do bem e do mal, de toda a ciência, por que o homem não pode comer do fruto daquela árvore? Sabemos muito bem que o homem tem crescido e muito, Deus deu inteligência para o homem, mas muitas vezes sabemos que há muitos, alguns, que quanto mais têm, quanto mais conhecem, mais querem conhecer, querem tornar-se oniscientes, conhecedores de toda a ciência, de toda a verdade. Mas não pode, porque é Deus que tem este lugar. É Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. É aquele que deve e sabe de tudo, conhecer a tudo. Então, o homem não pode comer do fruto dessa árvore que lhe dá o conhecimento, como nós sabemos, do bem e do mal. Não é que Deus não queria uma coisa, né, que os homens não conhecessem, porque Deus dá na medida certa. Mas é importante reconhecer aqui o lugar do homem e o lugar de Deus. É Ele o conhecedor e a quem pertence a tudo. Por isso, meus irmãos, diante dessas leituras que hoje a Palavra de Deus vem trazer para nós, é importante olhar para a nossa vida, para a nossa prática cristã, para aquilo que nós consideramos importante na nossa vida. Se nós não estamos a viver também uma fé muito arraigada em certas coisas que nos aprisionam e não nos deixam viver a fé como liberdade e amor diante de Deus. Jesus determinou que nada que está no exterior e que entra para nós é impuro. As nossas mãos não podemos considerar impuras, assim também como os nossos lábios, mas aquilo que sai de nós, aquilo que vem daqui e que vem daqui. São tantas coisas que nós devemos pensar e refletir, porque somos tentados em todos os momentos a poder nos afastar do caminho da verdade, a poder nos afastar daquilo que agrada ao Senhor. Por isso, com confiança, peçamos ao Senhor a graça de aprendermos a escutar esta palavra e compreender, para que no cotidiano da nossa vida o nosso testemunho seja maior, para que a nossa experiência de fé seja mais simples e mais cheia para dar frutos, que possa frutificar com o testemunho da nossa vida, para não ficarmos somente presos àquilo que são normas. Há normas que são importantes, mas diante daquilo que Jesus nos apresenta, não é? Ele, a sua palavra, é muito mais importante. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a raiz de todo o bem ou de todo o mal está no coração do homem e não nas coisas criadas por Deus. Peçamos ao Pai que nos faça compreender esta verdade, dizendo: purificai, Senhor, o nosso coração. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos animem os fiéis a purificar os corações e todos se apoiem mutuamente nas suas debilidades, oremos. Purificai, Senhor, nosso coração. Para que aqueles que não conhecem o Filho de Deus sejam atraídos pelo testemunho alegre dos que creem e pela maneira como Jesus fala das coisas da vida, oremos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos,
Oremos. Para que os cristãos, vencidos pelo pecado da imoralidade, da inveja, de fraude e de adultério, se confessem humildemente e recebam o perdão, oremos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Para que os homens criados por Deus do pó da terra e tornados vivos por um sopro de vida, sintam alegria ao cumprir os mandamentos, oremos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Para que os membros desta Assembleia Celebrante se alimentem com abundância da palavra e do pão vivo, mais saborosos que os frutos do jardim do paraíso, oremos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Façamos uma prece também, de modo particular, por aqueles que estão a sofrer as consequências do terremoto na Turquia e na Síria, para aqueles que perderam seus entes queridos, para que o Senhor os console nesse momento difícil. Rezemos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que nos falastes pelo Antigo e pelo Novo Testamento, fazei que vos sirvamos de coração livre e tranquilo, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para comer o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para o auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Espírito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love, together with Francis our Pope, José our Bishop, and all the clergy. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.
Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tentação, livrai-nos. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
desceu do céu para a vida do mundo. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue ressuscitará no último dia. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre.
Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus omnipotente. Grandes são as vossas obras. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus omnipotente. Grandes são as vossas obras. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus omnipotente. Grandes são as vossas obras. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos frutos abundantes para a salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Ai, o noblesse de religiosos objetos. Agora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Agradeço mais uma vez a vossa presença e também aqueles que rezaram conosco através dos meios de comunicação. Que as bênçãos de Deus, de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, derrame cada vez mais sobre vós e as vossas famílias. Então desejo uma boa continuação de um santo dia. E agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças